Fala pessoal, meu nome é Pedro Moraes, estamos começando aqui o primeiro Plano Talks. É um projeto de comunicação que a gente criou, onde vamos trazer pessoas interessantes, amplamente reconhecidas nas suas áreas de atuação. Devido à mesa sempre com meu pai, Glauco Moraes. É um projeto de comunicação, como o Pedro bem falou, que a gente já vinha trabalhando há algum tempo esse projeto e hoje a gente tem a satisfação de estrear. E estrear com um dos expoentes da arquitetura paraibana, aqui em João Pessoa, um cara que tem se destacado muito pelo seu perfil profissional, pela sua agilidade, com excelentes projetos no nosso mercado, que é Ricardo Nogueira. E eu já começo perguntando, ele está aqui ao nosso lado, é um prazer, seja bem-vindo, Ricardo. Ter você aqui conosco é motivo de muita satisfação, tá? E eu pergunto, quem é Ricardo Nogueira? O Ricardo Nogueira arquiteto, o Ricardo Nogueira atleta, o Ricardo Nogueira família? Fala um pouco pra gente, quem é Ricardo Nogueira? Pro player de videogame, né? Também. Tem esse detalhe aí. Vamos lá, Pedro, Glauco, satisfação imensa poder estar aqui dividindo a mesa com vocês. Igualmente. Saibam que eu tenho, de fato, um orgulho e fico muito feliz de ver duas gerações aí conectadas, fazendo uma ponte incrível e melhorando cada dia mais o nosso mercado de engenharia, arquitetura e construção, que é o que a gente está imerso. Bom, Glauco, Ricardo é um cara super simples, certo? Está há 15 anos no mercado de arquitetura, mas é pai, é esposo, dois moleques pequenos, o Henrico e o Miguel. Não vou dizer que sou atleta, né? Mas eu gosto da corrida da noite, da corrida do dia. É minha válvula de escape. Tá? Brinco também, Pedro, com videogame, porque eu acho que isso vai, de fato, mexer com o nosso negócio mais na frente. É verdade. Mas é isso, um cara muito simples, com um time incrível dentro do escritório que tem como propósito básico melhorar a cidade, melhorar a vida da cidade, melhorar a vida das pessoas, a vida de vocês. Perfeito. Eu digo, quando eu disse o Ricardo atleta, porque eu costumo lhe ver sempre nas caminhadas, eu caminho e lhe vejo, você passa ali correndo, Cabo Branco, Tambaú, e eu acho isso muito bacana. Acho que todos nós temos que tirar um pouco do nosso tempo para cuidar da saúde. Já levei também nas caminhadas, pé na areia, ali passando em Ponta de Campina, e eu acho que é por aí. Mas você é um ativista da arquitetura e hoje está se destacando. Sem falar que a gente vive numa cidade que é extremamente propícia para isso, né? João Pessoa meio que não obriga você a praticar atividade física, mas convida de uma forma extraordinária. E isso passa pela arquitetura, passa pelo urbanismo. Completamente. E, de fato, a gente tem esse privilégio, né? Eu saio cedinho, 4h30 eu saio para correr, então eu digo que é o meu quintal. A aula está fechada para a gente às 4h30 da manhã, para a prática da corrida, para a parte do patins, da bike. Então, eu utilizo, de fato, a cidade em todos os seus espaços, todas as suas possibilidades. E nossos empreendimentos tentam traduzir isso também, né? Empreendimentos mais versáteis, empreendimentos mais gentis com a cidade, com menos muros, com mais integração do público e do privado, né? Tentando utilizar o verde para amenizar um pouco dessa temperatura que a gente tem. Então, Você tem quanto tempo de atuação já, Ricardo? o escritório esse ano vai para 16 anos. 16 né? anos? 16 anos. Quantos até... projetos, mais ou menos, assim, né? Nesses 16 anos? Cara, não vou te falar em projeto, mas 2021 a gente fechou com um pouco mais de 600 mil metros quadrados de projetos executados ou em execução. Caramba. A gente tava falando de começar o programa, na verdade, a gente falou acho que meia hora sobre um bocado de coisa interessante que vai vir aqui também. E eu queria que você falasse assim, o que é que você sentiu que mudou daqueles primeiros projetos, principalmente assim, em relação à utilização, acho, das pessoas, até esses mais recentes. E algo que me chamou a atenção também, que eu estive observando, tem muito a ver com o Ricardo, no próprio site da CRN, a questão das experiências memoráveis por meio da arquitetura. Isso aí tem muito a ver com a viagem, um dia a gente conversando, que você fez a Trancoso, na Bahia, e foi visitar, eu acho que foi algumas visitas que você foi fazer para ver como é que estava se comportando o cenário do mercado em Trancoso, naquela região litorânea, e a própria arquitetura. Fala um pouco sobre isso, Ricardo. Olha, Glauco, Pedro, a arquitetura ela tem evoluído de forma muito generosa na nossa cidade, né? Se a gente for voltar 15 anos atrás, a gente tinha um padrão de incorporação, que é o segmento de atuação da CRN, bem padrão. Era aquela planta tipo, prédios mais comportados volumetricamente, sem grandes variações. Mas se a gente fizer uma análise de 5 anos para trás
a gente começa a perceber que essa cidade ela evolui de forma mais agressiva, com arquitetura com mais identidade, muito mais adequada às condições bioclimáticas da nossa região, mas acima de tudo, entregando valor agregado. Perfeito. Os empreendimentos eles começam a... Em relação ao Nordeste, de modo geral... Em geral, mas o que é que a gente começa a perceber? Que vocês agora conseguem criar uma sinergia entre o perfil do usuário, do consumidor, do cliente de vocês com aquele empreendimento. Então, a questão da empatia, do status, do lifestyle do empreendimento começa a ser traduzido também na personalidade das pessoas. É quando eu digo que é o privilégio da arquitetura, de você ter possibilidade de moldar a forma como as pessoas vivem e que elas vivam melhor. Né? Exatamente. Então, isso para mim eu acho incrível. Ao ponto de que isso aí redunda numa denominação que significa conceito. Né? E a gente está observando também o mercado adquirente, os clientes começam a enxergar, essa aí que você está falando, essa questão toda conceitual, ao ponto de o assunto, a condição metro quadrado, preço de metro quadrado, ela vai ficando um pouco... Você falou exatamente a coisa que eu ia falar também. O pessoal deixando de olhar especificamente para preço, entendendo o valor, como o Ricardo bem pontuou também, daquele produto imobiliário. Preço e valor estão bem distantes no nosso segmento hoje. Né? Então, aquele incorporador que não evoluiu, que não amadureceu para ter uma entrega que seja diferenciada, ele vai vender preço, metro quadrado, daquele mesmo jeito que se fazia 15 anos atrás. Isso. Vocês hoje estão vendendo conceito, estão vendendo ideias, um lifestyle diferente e as pessoas começam por empatia a absorver isso. Vou pegar só seu gancho, Glauco, quando você fala de viagens. Veja só, nós temos um desafio muito grande como projetista, que é entender como é que vai se comportar o mercado em 5 anos, né? Que é o tempo de execução de uma obra nossa, de 4, 5 anos. Então, imagina que em 2018 eu ia fazer um empreendimento com uma central de logística. Você ia dizer, mas para que, Nogueira? Aí eu ia dizer que no meio do caminho ia ter uma pandemia e que todo mundo ia fazer compra online, que ia potencializar isso. Cara, as coisas viram muito rápidas e o nosso desafio é grande. Antigamente a gente entendia o que acontecia na Europa e sabia que com 10 anos estava dentro da cidade. Que ia acontecer na Europa, acontecia depois em São Paulo, depois em João Pessoa. Ia para os Estados Unidos, daqui a 5 anos acontecia em São Paulo, daqui a 10 anos acontecia em João Pessoa. Hoje é quase real time. Aconteceu lá, está acontecendo aqui. Às vezes no ciclo inverso a gente dita em alguns casos tendência, certo? Mas é uma resposta muito mais rápida. E aí pesquisa fora do país, em grandes centros, mercados de luxo, eles têm que acontecer para que a gente possa cada vez fazer uma entrega melhor para o nosso usuário. Verdade. E uma curiosidade, eu acho que você não se recorda, mas você foi meu professor no MBA de Gestão de Negócios Imobiliários. E um ponto na época que chamou a atenção foi que você havia dito que não andava, não tinha carro próprio, algo desse tipo, usava muito transporte por aplicativo, né? Como é que você enxerga isso, tipo, esse impacto no mercado imobiliário, que é algo que dita também, né? Muita coisa. A gente vê diversos empreendimentos compactos, questões de vagas rotativas, acompanhando também esses empreendimentos, obviamente. Enfim, como é que você enxerga esse impacto? Cara, primeiro que fazia tempo não que eu dei essa aula, viu, Pedro? Mas continua. Fazia tempo, mas ainda está atualizado que eu vejo o material, viu? Eu estudo. Eu tenho muito disso ainda, cara. Não tenho carro, né, dentro de casa. Minha esposa ainda tem, mas o meu dia a dia, para vir para cá, eu venho de aplicativo, para voltar, eu vou de aplicativo. Quando eu saio para correr de manhã, eu moro a 1 quilômetro da praia, eu desço correndo, então eu tento fazer o menor uso possível de carro, porque eu entendo o transtorno que isso gera na cidade, né? Então, essa geração, principalmente a sua geração, que já começa a diminuir o consumo da carteira da CNH, começa a viver uma experiência diferente, ela vai ter uma cidade melhor. É difícil para o gestor público, eu entendo, planejar uma cidade sem carro. Infelizmente, a gente tem um clima que é duro. Tem situações que o carro é necessário, né? Sim, então... mas eu vou fomentar ao máximo a redução disso para que a gente tenha uma cidade para todos muito melhor. Certo? A gente teve a oportunidade de estar recentemente com Alexandre Frankel, né, que é talvez um dos maiores ou melhores incorporadores do país hoje, recentemente em Recife, e ele é um cara que em São Paulo não tem carro, ele não tem CNH. Exatamente. Então, quando eu entrego para um empreendimento um DNA forte de um prédio que vai fomentar isso, espaços de convívio,
são coisas que de fato eu quero que o cliente experimente, porque eu experimento e sei o quanto é bom e que ele pode ter essa possibilidade, entendeu? Verdade. E uma outra coisa que eu percebo muito nesses projetos mais modernos, seus projetos, antigamente a gente tinha muito espaço ocioso nos produtos. Hoje em dia tem vários espaços que tem mais de uma utilidade, por exemplo, e assim, até voltando àquela pergunta, o que você sentiu que mudou na arquitetura, nos novos projetos, dos seus primeiros projetos para esses mais recentes? Isso se dá em razão do movimento de cultura, das próprias gerações mesmo? O que você enxerga como principais mudanças? O Glauco vai poder me ajudar com essa resposta, porque é muito simples. Pensa só, eu tenho um time incrível dentro do escritório, como você tem, e na verdade, eu me dou ao luxo de pensar muito mais em comportamento da sociedade, economia, cultura, religião, e entender o rebatimento desses segmentos, dessas áreas, no nosso projeto. Eu tenho lá uma equipe gigante para pensar arquitetura, para pensar material, para pensar espaço, mas eu tenho que trazer esse input do comportamento da sociedade de forma justa e adequada para os novos produtos. E aí, para mim, fica um grande ensinamento dos últimos 5 anos para cá. É que, como você fala de espaços que eram subutilizados, a gente tem que começar a gerar valor agregado para esses equipamentos. Não entra na minha cabeça a gente fazer um empreendimento com um salão de festa para 200 metros quadrados e quando eu volto para o Glauco e pergunto, Glauco, quantas vezes utilizam um salão de festa no teu prédio? Você faz, cara, uma vez no mês, 2 no mês. E olha lá, né? Aí você vai dizer que, Ricardo, mas no meu prédio usa academia, mas o espaço de mulher que foi há 10 anos atrás era a coqueluche do negócio, hoje não usa. Então temos que pensar em espaços que sejam versáteis, que sejam adaptáveis, colaborativos, que permitam integração de uso, né, que permitam flexibilidade, eles possam ser mutáveis ao longo do tempo para entregar sempre um empreendimento atual. É como a gente diz sempre dentro da Plano 83, consultoria imobiliária, a nossa equipe, que a gente precisa também compreender o cliente, extrair primeiro o perfil do cliente, o que é que ele está querendo, qual a pretensão dele, qual a finalidade dele, por que ele está precisando de nós, porque hoje é comum no mercado, o cliente tem muita informação, ele sabe o que quer, e no mercado imobiliário todo mundo discute, né? Mas a gente sabe a importância do profissional, do consultor, do corretor de imóveis, do advogado, do arquiteto, dentro desse processo. Agora nós temos que ter valor a agregar ele, além da informação, da técnica, do conteúdo. A gente tem que contribuir para que a decisão dele seja como para um investimento, para um retorno eventual, uma locação, ou um produto de moradia. A gente tem que ser assertivo, contribuir, porque senão ele não vai precisar do nosso serviço, ele não vai nos enxergar como necessários. É como você está dizendo aí também. Não é só a equipe estar na operação mostrando o imóvel, indo visitar com o cliente, buscando o que ele quer, mas a gente tem que estar em paralelo pensando todos esses cenários que às vezes extrapolam muitas vezes nossas competências, mas que hoje são essenciais, seja você como arquiteto, seja nós como corretor de imóveis. Por exemplo, recentemente, aí eu queria ouvir sua opinião, a de Pedro também, eu vi o Marcos Araújo. O Marcos Araújo é um estatístico, né? Da Data Story. Da Data Story, ele faz bastante pesquisas voltadas para o mercado imobiliário. E a última, ele está postando uma série, ele disse que as árvores, o convívio com a natureza, com os animais recentemente, com os pets, que passam a ser membros da família, até mais considerados do que amigos, né? Mas as árvores principalmente não são simplesmente um gramado e mudas de plantas como paisagismo, são árvores altas mesmo, tal. Tendem ou podem, dependendo do tipo de empreendimento, aí vamos considerar um condomínio horizontal, bacana, a substituir, a ser mais usado, mais valorizado do que equipamentos de concreto, como um clube, etc. Qual a sua opinião sobre isso? O que o Marco fala aí, dentro da arquitetura, você falou de conceito inicialmente, nós estamos falando de biofilia, né? A relação do homem com a natureza, que é extremamente importante. E nesse momento de dor que a gente está saindo, 2 anos, todo mundo trancado dentro de casa,
As pessoas precisam se conectar de fato com a sua essência, né? Então aí isso passa com natureza, passa com o verde. Numa cidade de clima agressivo como a nossa, a sombra ela é sempre muito bem-vinda. Então a grama é legal, é bonita, mas ela é pouco funcional. Tem que ter sombra, tem que ter algo que dê conforto ao usuário. Vou pegar seu gancho do Marquinho lá e a postagem anterior dele, né? E aí um negócio legal que vocês também desenvolvem, ele falava que o futuro dos condomínios de lote passariam a ser condomínios de casas prontas. Foi. Né? E isso claramente mostra como João Pessoa está à frente do mercado. Verdade. Há 3, 4 anos atrás, a gente foi demandado por uma incorporadora para trabalhar, fazer um projeto de loteamento. A dona do terreno refutou, que disse que não queria fazer mais um condomínio desse jeito. A gente volta para a empresa com a proposta de entregar a solução pronta, junto com o parceiro comercial. Aquilo no começo dá um susto para todo mundo, mas está aí, no final de semana vende 80%. A gente já vai com mais 2 lançamentos no mercado, vai ter mais o terceiro agora em fevereiro. Então as pessoas buscando novamente a casa pronta. Por quê? Puxa, porque eu não tenho obra durante 10 anos do meu lado, isso. Eu tenho um jardim pronto, todo entregue. Naquela enquete, acho que salvo engano, eu esqueci, no final não acompanhei, mas em 70 e poucos % iam confirmando, iam concordando. Na verdade? Sem falar que tem muita gente que não tem nem tempo para acompanhar a obra e tal, e quer queira, quer não, se torna uma solução para essas pessoas. Sem dúvida. Né? E, Pedro, eu vejo muito que o trabalho de vocês vai avançar para um nível ainda maior, ainda mais qualificado nos próximos anos. De 2015 para cá a gente começou o movimento dos apartamentos compactos e vocês vão perceber que entre 30% e 35% desses imóveis começam a ser vendidos para pessoas de fora, para CPFs Sim. de fora do estado. E aí pensa só, quem é a ponte do cliente com o mercado? São vocês. Sim. E a gente está falando desse cara que está nos Estados Unidos, ele quer rentabilizar, você vendeu rentabilidade para ele, mas o imóvel vazio não rentabiliza. Exato. Então ele vai ter que trazer o Pedro, trazer o Glauco para montar o equipamento dele, o apartamento, montar enxoval, para que aí sim a rentabilidade seja viável. O cliente de fora... tem algumas consultoras que dizem que 50% ou até mais um pouco está sendo vendido para fora, porque o cliente... Na verdade, semanalmente, de buscas que a gente recebe aqui, cerca de 50% é de gente de fora. O cliente, com uma grande vantagem, né, de João Pessoa para o cliente que investe, para as incorporadoras, para toda a cadeia. É que nós temos uma carência de leitos da própria hotelaria, que ficou aí durante muitos anos. Nós temos essa carência ainda. Veio a figura do flat, mais os flats no modelo concebido há 20, 25 anos. A gente sabe que hoje eles vivem uma relativa dificuldade, né? E aí a hotelaria também, em razão do gabarito de altura e outras situações de João Pessoa, ela não se desenvolveu com as grandes redes. O Polo Cabo Branco, quando você faz uma relação com a Via Costeira em Natal, ficou durante quase 20 anos. Sem promessa, né? Só na promessa, com seus embargos, etc. E aí está na mão desses empreendimentos de apartamentos compactos suprir essa carência e atender essa demanda. E aí as próprias incorporadoras vão se propondo a entregar a solução também completa, inclusive com a gestão dessa locação por temporada, o que é muito bom para o mercado para que não haja a concorrência predatória lá dentro. Né? E isso é toda uma situação que se vende e que se promete e que tem que ser entregue para que, de fato, tudo que a gente vem plantando nos últimos 3, 4 anos com o advento desses compactos, ela se confirme mais na frente. Só depende de nós, incorporadores, gestores desses empreendimentos, dessas locações, porque o arquiteto fez sua parte, o conceito foi predefinido, a incorporadora acreditou, os corretores venderam, e agora isso é todo um processo que eu digo sempre preocupa, chama atenção para a gente ver o resultado lá na frente, que mais a gente espera, com o compromisso e a responsabilidade do nosso mercado, das incorporadoras daqui, será bem sucedido, se Deus quiser. Eu acredito muito nisso, até porque acho que a verticalização, de fato, de João Pessoa é muito recente, né? Se for comparar com outras cidades aqui do próprio Nordeste, é muito recente. Nós não temos prédio velho, Pedro, em João Pessoa. Você vai em Recife, tem prédio de 40 anos. A gente vai ter prédio com mais idade ali no centro da cidade, que a gente tem o Santa Rita, tem o Caricé,
Tem um lá no centro da cidade, acho que você até publicou essa semana. É o 18 andares. 18 andares. No Paraná, que é Icônico. comercial. E fora aí, aí tem o João Marcos de Almeida e tchau. Entendeu? São prédios com mais de 40, 50 anos. Mas fora isso, nós temos uma construção nova, incorporadoras muito sérias, certo? Um padrão de qualidade diferenciado, eu Que era acho. até um outro ponto que a gente estava conversando. A gente tem uma disputa muito saudável de qualidade, né? De projetos, de construção com muita qualidade. Velho, assim, uma comparação bem grossa. Um metro quadrado de balneário ficou R$52.000 agora. R$52.000. E a gente tem muito a desenvolver ainda. A gente pode chegar nesse nível também, tá entendendo? Só que bem mais à frente, em razão de a gente ainda ter toda essa questão urbanística para desenvolver também. João Pessoa tem muito a crescer aqui pro lado do altiplano, por exemplo. Tem, né? a gente só tem a litoral sul, né? Porque o norte a gente já está em Cabedelo. Assim, urbanisticamente a gente pode crescer para cá ainda, com vias mais largas, eu acredito, coisas desse tipo. Porque em outras regiões como o Bessa, por exemplo, que regiões extraordinárias, os parques revolucionaram tudo ali, né? E aí entra o poder da arquitetura, Ricardo, em desbravar áreas. Isso. Em desbravar áreas numa parceria que a gente observa de algumas imobiliárias, alguns corretores, com incorporadoras e arquitetos em João Pessoa, também fazendo parte Somando, sendo protagonistas desse cenário em João Pessoa. E a gente sabe que a importância que tem, inclusive a gente conseguir tirar ou ofertar realidades diferentes para determinada incorporadora que estão no mercado ali, e a gente conseguir imaginar, visualizar, traçar um cenário mais propositivo e de resultado, né, por meio da arquitetura, por meio do desenvolvimento. Do desenvolvimento de produtos em áreas que a gente consegue imaginar, visualizar com aquilo ali. Ó, tomamos um café 2 meses atrás no evento e a gente falava com alguns incorporadores exatamente sobre isso, da nossa missão como desenvolvedores, né? Eu faço projeto, faço arquitetura, vocês vendem, mas nós somos desenvolvedores do mercado. E a gente falava do litoral norte, que é um litoral incrível do nosso estado e extremamente subutilizado, né? Baixíssima valorização, baixíssimo adensamento, com um potencial incrível. O litoral sul, como você colocou muito bem, Pedro, para mim ainda mais, porque é um produto que está pronto, né? Comercialmente já é vendido, destinos como Carapebus, Tabatinga, Coqueirinho, e a gente não tem infraestrutura. E aí você compara com o mercado, por exemplo, Pipa, aqui ao lado, que Pipa proporcionalmente tem mais leito do que João Pessoa, se você per capita, e não tem a qualidade que a gente tem de praia, porque Pipa é lindo o quê? Falésia. Poxa, a gente tem falésia. Pipa tem piscina natural, a gente tem piscina natural, mas Pipa não tem praia, faixa grande de areia. A gente tem uma condição única que é ter faixa de areia longa, ter preservação de mata, ter falésia, ter piscina e ainda ter a Mata Atlântica dentro. Então temos uma condição muito particular de qualidade de meio ambiente que você percorre aqui o litoral do Rio Grande do Norte. A gente não tem. A gente tem as praias urbanas praticamente não existem. Passeios náuticos extraordinários. Gastronomia cada vez mais rica e reconhecida. Né? Então, cabe a nós, como desenvolvedores, tentar fomentar esses dois polos e aí sim eu acho que a gente vai ter uma grande região de desenvolvimento aqui. Ô Ricardo, e nesse processo, 3 empreendimentos mais recentes seu, 3 projetos que estão aí no mercado. Um vai ser lançado ainda no altiplano, né? O projeto está pronto, a gente sabe, que é o Armorial. Sim. Um produto voltado mais para a família, né? Mas numa área enorme, muito bacana, muito bem localizado. Da mesma forma também o Arvoredo ali em Miramar, também com um conceito já diferente para o bairro, né? levando mais vida para o bairro. São da Neo ABC, construtora extraordinária do nosso mercado. E o Azimuth lá em Intermares, no final de Intermares, com a linha própria, um traço que lembra, acho que só estaleiro italiano, Azimuth e Ferretti, eu acho que são os dois que tem uma linha de produção bem similar dos melhores carros aí, marcas de veículo, diferente daquele costume. Os estaleiros geralmente tem algo mais, eu não digo artesanal, mas não tão
Uma linha de produção. Numa linha de produção, como são esses estaleiros. E ali lembra mesmo, eu estava até pesquisando o iate, né? Eu acho que foi o 27 metros, né? 27 metros. Já casando com o que você está falando, eu queria que você falasse também, falando do azimuth, como é teu processo criativo, assim? Tipo, onde é que você busca essas inspirações? Porque são sempre linhas bem interessantes. Particulares, né? Ó, primeiro, boa parte do crédito é da equipe lá, que é incrível. Mas é como eu disse, a parte do meu processo de estudo hoje, ele está fora do segmento de arquitetura propriamente dito. Então, quando a construtora buscou a gente lá, Ricardo, a gente quer reposicionar a marca, é uma empresa que atuava na Zona Sul. Sim. A gente foi escolher o terreno a dedo, um terreno caro, mas ele precisava chegar na Zona Norte, na área mais nobre, e mostrar que veio. Bacana. E aí a gente fez algumas propostas, projetos incríveis, mas não rodou. Sabe aquele negócio que não bateu para a construtora? E aí eu estava numa madrugada assistindo, eu gosto muito de ver arquitetura náutica, né? E aí Você viu a matéria da Forbes? Não, vi não. É porque tem a matéria da Forbes exatamente do 27 metros. Eu vi o lançamento da 27 metros. Eu gosto muito das linhas da Azimuth, né, o italiano, mas ela era um barco relativamente compacto, né, que é 27 metros, e com a questão de proa dos arranjos dos cômodos completamente diferentes. E você vai perceber, quando eu consigo transferir isso para o Azimuth e para o empreendimento, as linhas mais retas do empreendimento, a questão das texturas, do piso, do deck, do fly, do Azimuth é o mesmo que a gente está utilizando na fachada. Então, essa conexão começa a fazer diferença. E, de verdade, você perguntar, mas isso é um mérito incrível. Na verdade, você vai ver que é um movimento mundial. A Pininfarina, que assina a Ferrari, ela começa a assinar os empreendimentos residenciais. Como chama? A Lamborghini começa agora, tem o Torino, pro lado do sul do país, que começa a assinar também o design. Então, o que a gente vai buscar são marcas, são referências incríveis, adaptando a nossa região, ao nosso clima, ao nosso processo construtivo, para que a gente possa, de fato, entregar sempre produtos melhores para que vocês possam trabalhar. Eu achei interessante também o fato de o empreendimento ter o nome da tipo Azimuth, né, o projeto ter esse nome. Lá em Miami a gente tem o Porsche Design Tower, tem a Aston Martin Residence. Então, quando você meio que une essas marcas, acaba gerando um valor também bem interessante, né? Já cria toda essa conceituação. O branding é algo que vai existir. Quando você vai para o Porsche Residence, é de fato assinado pela Porsche. No caso de Azimuth, a gente pode utilizar o nome, porque não é o nome, não é o estaleiro em si. Azimuth eu acho que, se não me engano, é uma referência geográfica, tem uma coisa desse tipo. Tem um gin também, que é bom pra caramba, que chama Azimuth. Então, a gente ficou livre nesse caso. Mas você fala de Miami... De inspiração, né? O Armani Residence, o Porsche, o Aston Martin Residence, lá a gente teve a oportunidade de estar em 2019. Pininfarina lançou o primeiro no Nordeste agora, né? Fortaleza. Né? Mas já tem em São Paulo, tem um escritório do Balneário, que fez o escritório com a Zaha Hadid, que é uma arquiteta iraniana que faleceu recentemente, mas um design absurdo. Então, essas marcas vão, de fato, penetrar. Você vai lembrar da aula, então, que a arquitetura ela vai trazer de outros segmentos algumas referências. Então, a gente teve uma época que tinha muito brilho nas coisas, e aí a indústria automobilística começou a ter aqueles carros foscos, né? Mate, a indústria de beleza também, o batom sem brilho. Então, a gente vai se adaptando, vai ajustando para trazer um produto cada vez com mais personalidade e que gere simpatia nas pessoas, né? Perfeito. Eu acho muito interessante também essa, buscar essa inspiração em designs de carro, de náutico e tal, porque no final das contas se comunica de uma forma muito interessante, né? Casa muito bem quanto à utilização dessa parte de conceito. Para mim tem muito valor. E empreendimento, a arquitetura coopera demais para a venda de um produto, né? Para o construtor ter um bom sucesso hoje, ele tem que ter um preço muito bom, mas tem que ter um bom relacionamento com uma equipe comercial e principalmente uma arquitetura. Localização Eu digo que o tripé do sucesso do empreendimento é localização também. Projeto e tipologia. Você não pode errar, né? Você pode ter uma localização boa. Mas eu digo isso porque o público hoje busca arquitetura. Se o empreendimento já não é interessante visualmente, já afasta muita gente. Verdade. Exatamente. Muita gente. Entendeu? A gente fica feliz, viu, Pedro, quando você fala isso, porque quando eu olho para trás e vejo a maior parte dos nossos empreendimentos lançados, você falou do Azimuth, um prédio que tem 30 dias está no mercado, 65% vendido, rompendo uma barreira de valor
completamente atípica para a região. Isso. Você pega, sei lá, o Soul ou o Arbo, que é de um outro parceiro nosso, prédio 100% vendido, apartamento compacto fora do eixo de praia, lá pelo pessoal da Embra, que chama Simple, 100% vendido. Então isso deixa a gente muito orgulhoso, né? O Simple na João Canso quebrou um paradigma também de tipologia. Foi. Né? Total. O da MGA que você falou, os dois da MGA que estão ali no Parque Paraíba 2, né? Também foram, eu digo, desbravadores naquela região. Até que tem um mix, né, de áreas lá no... É engraçado que eu contei essa história para vocês, mas o primeiro da MGA, ele é de fato uma quebra de paradigma gigante, porque aqui a gente tinha aquela história, né? Apartamento grande não pode estar junto de pequeno, pequeno não pode estar junto... E esse MGA que ele está falando agora é justamente um exemplo clássico da importância de um trabalho em conjunto. Comercial. Incorporadora, imobiliária, que aí teve a participação decisiva do núcleo imobiliário de Gustavo Galindo e Ivan, tá certo? E arquiteto. Eles construíram junto uma solução, apostaram, acreditaram e foi um sucesso. Temos um mix incrível e um resultado fantástico. Perfeito. Eu achei interessante também vocês fizeram uns cortes no meio dos empreendimentos que ficou bem marcante também, né? Eu acho que começou lá no Soul, exatamente. Começou. Na verdade, que academia, né? Ele começa em 2014 com um produto chamado One Way, que a gente desenvolveu no Nego, e vem de uma inquietação, né? Aquele negócio... One Way e Leptácio. É a Venda Nego. Na Nego. A descida Nego. É isso mesmo. É interessante porque, assim, ninguém questiona o padrão. Por que é assim? Por que sempre foi assim? E aí, naquele momento de inquietação, por que era de lazer tem que ser sempre no primeiro piso e por que ela não pode estar distribuída ao longo do empreendimento? Como é que eu posso democratizar a vista para o Pedro que comprou o primeiro andar, mas quer ter orgulho de levar o pai e ver o mar a 500 metros de distância? Então, esse é o nosso trabalho, é democratizar isso, é questionar esses padrões para que a gente entregue, de fato, algo com personalidade. Ele usa o mesmo conceito que nós usamos em 2014 no empreendimento lá em Camboinha. O empreendimento já estava próximo de ser entregue e a gente tinha lá um primeiro andar, frente sul, e tinha um quarto andar, frente norte, na Max Zagel. E naquele momento foi decisivo a compra do primeiro andar, frente sul, tendo em vista o rooftop. Cobertura ser toda uma lâmina. O Riviera, apartamento lá no Riviera de Camboinha. Em cima tem a parte piscina, o salão de festas, as quatro churrasqueiras. 3 churrasqueiras e um era de forno de pizza. Então ali era o momento de se encontrar, de todos estarem juntos. Então quero vista, quero curtir o pôr do sol, quero ver a noite de lua, eu vou ter aquele ambiente. E era um espaço que nunca estavam ansiosos. Nunca estavam ansiosos, sempre utilizados. O pessoal se reunia lá. A democratização do espaço. Eu estou aqui, estou recluso, estou no primeiro andar, não tenho vista, mas relativamente, de forma relativa, eu tenho. Você democratiza o acesso, cara. Isso é muito importante. Exatamente. Mas aí, tocando num outro assunto que para a arquitetura e para o mercado imobiliário como um todo é fundamental, é a questão do zoneamento. O zoneamento, a gente observa que começa uma discussão na cidade, provocada pelo poder público, sobre o plano diretor, né, Ricardo? Essa questão do adensamento de áreas, né, ou áreas já super adensadas que precisam ser mais freadas, ter uma restrição, né? Isso é fundamental nesse processo de desenvolvimento. Mas me chama a atenção e me preocupa, e aí a gente sempre que pode conversa com o próprio secretário de Planejamento, que é do mercado imobiliário, e outras pessoas, para que isso não gere uma trava no nosso mercado, como houve em Natal. Então, o mercado de Natal, que era, para mim, pelo menos, para muita gente, um espelho, seja no segmento turístico ou mesmo no imobiliário, ele hoje é o inverso. Natal olha para João Pessoa, na arquitetura, no desenvolvimento, no que está acontecendo aqui e não está acontecendo lá. Mas lá, o plano diretor, a discussão longa, anos se passaram, já vai para 5 anos e está próximo de ser aprovado, é verdade, mas travou um pouco o mercado lá. Isso gera problemas, gera um problema econômico muito sério de desenvolvimento e de fuga de investimentos.
Ó, eu costumo dizer, você tem acesso ao secretário, eu também tenho, que nós somos extremamente privilegiados. Se a gente for entender o plano diretor de João Pessoa, que protege a cidade, não tem prédio da orla, não tem prédio alto na orla, mas isso valoriza a segunda, valoriza a terceira, valoriza a quarta quadra. O plano deve entrar para votação agora, acho que acredito em maio, conversando com ele recentemente. Temos pessoas incríveis lá dentro que estão desenvolvendo propostas que entendem o lado da incorporação, do desenvolvimento, né, sem aquela coisa caótica de só ver planejamento sem ver a realidade no mercado. Então, eles entendem que precisam desenvolver a cidade, mas com moderação. E isso eu acho que é importante se tem, principalmente quando eu vejo como a gestão aqui conduz o processo de aprovação do tempo, né, e nas cidades vizinhas. Eu recebi ano passado uma empresa de Porto Alegre, Ricardo, eu queria fazer um planejamento, vou fazer planejamento, tempo de aprovação médio dentro do projeto da prefeitura. Tempo rápido, 3 meses, tempo longo, 6 meses. Não, estou falando do processo completo. Eu estou falando do processo completo. Ele não pode. Na terra dele lá é 1 ano e meio para aprovar. Natal, eu estou com um empreendimento lançado há 1 ano e eu não consigo tirar o alvará de tão moroso que é o processo. Então eu digo que de verdade nós da cadeia somos extremamente privilegiados. O problema vai existir em todo o segmento, no meu escritório, no escritório de vocês, dentro da gestão também pública não seria diferente. Mas somos privilegiados. É uma gestão que já há alguns anos vem desenvolvendo, possibilitando o desenvolvimento da iniciativa privada, na parte de incorporação, mas de forma célere, sabe? E o plano eu acho que vem para corroborar isso aí, focando exatamente nessas áreas de adensamento, corrigindo algumas coisas para que a cidade continue ganhando. Ô Ricardo, há 20, quase 30 anos, houve um boom imobiliário em loteamento de Termares, né? Lá para cá, Cabedelo, a própria gestão pública contribuiu muito, as gestões contribuíram muito para que não houvesse o desenvolvimento do município, né? Município com um potencial extraordinário. O loteamento em Termares, foram vários empreendimentos, a maioria no regime de condomínio, careceu de infraestrutura básica, né? Então ele ficou um tempo estagnado. Hoje, qual a sua leitura sobre o Intermares? Eu tenho particularmente uma leitura de que ali junto com Ponta de Campina, a própria Camboinha, que está num processo de urbanização, etc. Eu vejo aquilo ali como um ponto sem volta. Ou melhor, uma estrada que só tem a ida, né? E até inclusive com um potencial que tem a beleza que tem aquela praia, né? Demais. Eu vejo bairros, por exemplo, dentro do Intermares, aquele loteamento ali, Bela Vista, por exemplo, com que a prefeitura, o governo do estado está construindo uma praça enorme naquela quadra, está construindo, eu passo lá observando. Então eu vejo o Intermares como um potencial imobiliário que se confirma aí até com o próprio Azimuth, que é lá, os lançamentos de Ponta de Campina, né, que chegam aí com muita força. Enfim, qual a sua leitura sobre o Intermares e região? Vai lá. Pedro é mais novo do que a gente, né? Então ele não deve ter experimentado essa época. Intermares é de fato um bairro privilegiado, um dos bairros planejados que a gente tem na Grande João Pessoa, né? já no município de Cabedelo. Mas questões culturais interferiram tanto quanto a questão da gestão pública. Porque aí o Pedro, na hora de ir para a escola, era longe sair de Intermares para ir para a escola marista. Estamos falando de 18 quilômetros, certo? Então isso para o pessoense acostumado a percursos de 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, uma coisa absurda, não dá para morar ali, é muito longe. E a gente consegue evidenciar isso quando o pessoense sai para veranear em Intermares ou em Ponta de Campina. Ou seja, ele rodou 10 quilômetros e está na segunda moradia dele. Como a gente já conversou aqui, o mercado ele começa a receber muita gente de fora. A gente tem hoje, vocês puxarem aqui, podem falar com muito mais propriedade do que eu, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Goiás, Pará. As distâncias de deslocamento a gente está falando em horas. Né? A gente experimenta isso com muita propriedade quando o usuário de vocês, o cliente, chega lá e diz, espera aí,
eu posso comprar aqui mais barato do que lá em Tambaú, porque lá fora só existe Tambaú e Cabo Branco, morar a 200 metros do mar e estar a 5 minutos do centro da cidade, 10 minutos. Opa, peraí que aqui eu acho que é minha praia. Né? É um bairro que depois de um tempo começou a desenvolver, que é uma coisa que era carente, a parte de infraestrutura urbana. Então, hoje é um bairro que tem supermercado, que tem padaria, que tem farmácia, tem posto, tem tudo, tem escola. E você vai ver e vai constatar isso quando a gente teve a oportunidade agora no final do ano de ir ao outro lado da pista, na Praia do Jacaré, que é famosa pelo pôr do sol, a gente teve a audácia de propor a uma empresa o lançamento de 230 casas prontas. E o prédio, o empreendimento já é um sucesso. Da Tropical. Ravel. Exato. Então já é um sucesso. Então as pessoas começam a entender que não existe mais essa distância. O CPF que vem de fora do estado já começa a perceber a qualidade que se tem de vida, ali, principalmente com a triplicação da pista. Isso. E vocês vão ainda mais constatar que Camboinha e Ponta de Campinha, que era a segunda moradia, eles vão começar, dentro dos próximos 5 anos, a ser a primeira moradia de muita gente. Na verdade, era até um ponto que eu ia falar. Já percebo muita gente indo morar em Camboinha, indo morar em Areia Dourada. Ponta de Campina tem demais. Inclusive, eu mesmo sou uma pessoa que adoraria morar em Ponta de Campina. Acho o cenário paradisíaco ali, a gente está dentro da cidade. Tem lançamento à sua altura lá, viu? Pois é, tá vendo? Eu queria mudar de assunto rapidamente. Eu sei que você é um cara que gosta muito de tecnologia. Eu queria saber o que é que você acha dessa história do metaverso. Quanto é que vai impactar assim, o nosso mercado? Tem muita gente investindo milhões aí em casas, em terrenos. O que é que você acha disso? Pedro, é aquela pergunta que se eu soubesse responder de verdade, eu não estava aqui. Eu estava rico, estava escondido em algum paraíso fiscal, né? Mas são dois assuntos que permeiam muito o dia a dia do escritório, que é o NFT e a questão do metaverso. O metaverso, para mim, a gente experimentou isso alguns anos atrás com o Second Life, eu não sei se você tem registro disso, mas não vingou porque existia de fato a separação das pessoas, né? Então, assim, tinha o Pedro e lá tinha Joãozinho. Hoje a gente está falando de uma única pessoa, da continuação dos espaços. Então, o metaverso, eu acho que de verdade, ele veio para ficar. Não é à toa que o Facebook fez um dos maiores investimentos em tecnologia nesse segmento. As grandes marcas já viraram seu radar todo para isso, tanto é que a gente tem Nike em cima, tem Adidas também. Adidas em cima. Eu tenho o meu filho mais velho, a gente brinca muito no videogame, então o consumo no metaverso ele já existe. Ele ainda não chegou no nosso segmento, entre aspas, porque a Nike lançou um tênis lá no metaverso que vendeu mais do que na loja física, em termos de valores, certo? Então, como é que isso vai acontecer no nosso segmento? A gente já viu terreno sendo vendido por quanto, Pedro, lá? Milhões. Milhões de dólares. 10 milhões. Milhões de dólares. Então, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai estender, entendo eu de forma muito leiga. Tem uma palestra do Walter Longo na internet que é incrível, falando sobre metaverso. Nós não dura 1 hora e ela é muito, muito clara. Fica para depois você passar para o pessoal o link, funciona muito bem. A gente vai viver uma experiência que de fato a gente já vive um pouquinho hoje. A sua vida aqui na Plano é uma coisa, no Instagram ela é um pouco diferente. Ela é mais elitizada, mais gourmetizada, vamos chamar assim. Isso. E no metaverso vai acontecer isso. É a extensão das pessoas com os seus desejos, com as suas expectativas, numa condição diferente. O jogador número 1, direção de Steven Spielberg, trata exatamente disso. É muito legal e o desafio é entender como é que o nosso negócio vai chegar de forma prematura. Era nesse ponto que eu queria justamente tocar. Eu vi uma reportagem, não lembro onde foi exatamente, mas uma casa que foi vendida há pouco tempo, por 100 e poucos milhões de dólares. E o que trouxe a ela esse valor, o valor do mercado dela não era esse. Mas foi justamente o fato dessa casa ter uma réplica em um determinado jogo lá no metaverso. Então, tipo, isso vai ter um impacto sem tamanho que a gente não consegue imaginar ainda, eu acredito. Eu espero que o desejo pelo tênis da Nike se repita também nos nossos apartamentos, né? Eu acho que o Ricardo, com certeza, ele está pensando em alguma coisa já dentro do escritório, algum projeto que tenha versos no meio. Você lembra que tivemos uma consultora com um grande amigo, com o Alisson,
E aí a gente tomando cerveja, ele fala, Ricardinho, esse negócio, você tá maluco, você vai ficar pirado. Aí ele voltou, a primeira reunião da empresa, ele ligou, chamou com o Gui na mesa, falei, Gui, a gente tem que estudar metaverso. Rapaz, aí Gui já ligou pra mim, a gente já trocou livro, já fala de filme. Ele, Ricardinho, a gente tem que beber mais, porque esse negócio é importante. Louco, você falou aí a vida do cidadão na sua empresa, no seu escritório, na sua casa, e a vida do cidadão nas redes sociais, né? A vida gourmetizada e etc. Qual a sua opinião, pessoal, sobre as redes sociais? Cara, não posso falar muito não, sou um cara meio avesso a isso, eu não sou tão simples que eu não tenho rede social. O escritório tem, obviamente, por questões comerciais, mas eu respeito, não vou dizer que tem certo e tem errado nisso não, sabe, Glauco? As pessoas têm que se colocar como elas acham que elas são e não de verdade como elas precisam estar. Eu acho que o problema de redes sociais é quando você começa a se martirizar, digamos assim, achando que a vida daquela pessoa é só aquilo, né? Pois é, você tem que ter maturidade para isso, entendeu? Que não Exato. é só tá na praia, né? Hoje eu bati uma foto de manhã, você viu lá, meu escritório na praia, tava lá vendo obra, tava vendo reunião com um cliente de fora. Mas a gente entende que não é aquilo que está no dia a dia das pessoas. Se todo mundo tiver maturidade para separar um pouco isso, acho que funciona bem. A rede social enquanto fachada, né? Você tem que ter cuidado para... esse é um pensamento que a gente tem também. Em tudo, acho que em todos os segmentos, seja no meu com aqueles projetos de Instagram que são lindos lá, mas nunca saem no chão, seja no caso de vocês, todo dia o cara bate uma foto mostrando que fez uma venda e que na verdade nunca fez venda nenhuma. Então, um pouquinho de moderação, né, de equilíbrio não faz mal a ninguém. Maturidade, corresponder de fato seu discurso à prática, ao que está acontecendo, né? Não adianta, tem uma música que diz que não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado, né? Então a gente sabe tudo, a sociedade da gente é pequena, a cidade é pequena. Eu concordo que a vida da gente na rede social tem que corresponder efetivamente ao que a gente é. Concordo com você. O Ricardo, qual é a programação lá na CRN, na sexta-feira à tarde? Quando está disponível lá é cerveja e videogame. E o que é que vocês jogam lá? Lá joga o Call of Duty ou joga futebol. É mesmo Call of Duty? É. Você joga qual? Warzone? Não, lá a gente joga... Tem o Ghosts e tem o Modern Warfare. Caramba, eu jogo... Você já jogou Warzone? Não. Bicho, é muito bom. É online. O Warfare é online? Tem online e tem offline. Ele brinca lá, aí tem futebol... Aí tem Forza também, que é bom, que é carro. Corrida. Eu acho muito massa isso, sabe? Tipo, deixa o ambiente mais leve dentro da empresa, né? Do fato de você ter isso, ter um espaço de descompressão, um momento de descompressão, por exemplo. E a equipe toda, como é que funciona lá? Lá a gente tem uns caras que são bons, na verdade tem uns caras que são ruins e os que são bons não estão lá. Então é todo mundo pereba. Então é mais uma brincadeira mesmo, um motivo para descontrair, para interagir. O dia da gente é tão sério, com tanto compromisso, tanta responsabilidade, que quando a gente pode, a cerveja acontece para dar uma aliviada e o jogo para brincar um pouquinho também. Perfeito. Eu acho que chegou o momento da gente agradecer, né, a Ricardo essa oportunidade, esse momento. Foi um bate-papo bacana, muito leve, né, que eu acho que o mercado, os internautas, as pessoas que assistam, que vão assistir esse momento, curtam. Né? É uma estreia de um projeto nosso que a gente vai insistir, persistir justamente porque tem esse sentido de trazer, às vezes, outro lado, uma opinião, a experiência, a vivência, a humanidade, né, de pessoas como você, que são destacadas, que têm muito e compartilhar com o mundo lá fora um pouco daquilo que a gente pensa que tem a compartilhar, né? E, enfim, tornando o mundo cada vez mais aliado, né? O mundo cada vez mais próximo, num momento até que a gente vive onde de muita competição, de muita algo que às vezes faz mal até à saúde das pessoas, que é esse pensamento às vezes muito forte no sentido de competir mesmo, né? E acho que a gente precisa se unir, e é isso, o propósito do Plano Talks aqui com o Pedro é justamente isso aí. Eu queria agradecer também, Ricardo, sua presença. Eu sou entusiasta desse mundo arquitetônico, do mercado imobiliário, e gosto demais mesmo dos projetos da CRN. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com você novamente. Dessa vez no bate-papo, como amigo,
não como professor, que é um excelente professor, inclusive, também. E é isso. Muito obrigado, Ricardo, de verdade. Pedro, eu que agradeço ao Glauco. Parabenizo novamente, a iniciativa é incrível. Compartilhar ideias, compartilhar momentos, eu acho que é um privilégio para poucos, de coração gigante. Então, mais uma vez, agradecer a Deus por toda a oportunidade que a gente tem, mas principalmente a vocês, e parabenizá-los, desejá-los muito sucesso, que venham muitos outros Planos Talks. Vai ter que voltar aqui pra gente falar mais de videogame, viu? Vamos lá.